Abraço. O Denilson já chegou com a perguntinha aqui. Bom dia, Marquinhos. Pergunta não, né? A pergunta aí é uma afirmação, né? Bom dia, Marquinhos. Qual time você acha que vem quarta-feira, Carrascal e Lino não podem começar jogando? Pois bem. Né? Bom dia para o copeiro Rafael Oliveira, que está chegando conosco também. Pois bem, Denilson. Eu acho o seguinte, tá? Primeiro que, sobre questão, acho que o Lino e o Carrascal provavelmente não estarão como titulares, porque o próprio Jardim disse, né, na coletiva de imprensa após título, né, do Campeonato Carioca, ele mesmo disse que ele iria promover mudanças na rotação do time, né, porque por motivos físicos, por o time não aguentar, e o foco dele será sempre ter um time competitivo para cada jogo. Não dá para ter um time 100% competitivo repetindo a mesma equipe, porque fisicamente o time não suporta. Essa foi a argumentação do Jardim na coletiva de imprensa. Então, o time de amanhã provavelmente deve sofrer modificações consideráveis e na escalação, isso envolve também a possibilidade do Lino e do Carrascal serem barrados no jogo de amanhã contra o Cruzeiro, né? Eu acho que ainda está num momento muito inicial ainda, um momento muito precoce para a gente poder avaliar de fato qual é o time ideal do Jardim. Nós temos as nossas preferências técnicas individuais, mas ainda falta muito encaixe, né? Ainda faltam muitos encaixes ainda para a gente poder afirmar de fato qual é o melhor time para trabalhar com o Jardim. Nós tivemos uma demonstração desse primeiro time, né, no jogo contra o Fluminense. O que nós tivemos de diferente? Nós tivemos uma equipe, só assim, conceitualmente, né, não estou nem falando de questões mais específicas de posicionamento, mas que também tiveram mudanças. Mas, falando especificamente falando de forma um pouco mais abrangente e conceitual, né, nós tivemos uma equipe mais equilibrada pelo ponto de vista defensivo, né? Você vê que o Flamengo, quando perdia a bola, não foi aquele desespero que vinha sendo com o Felipe, né? O time do Felipe era um time que, quando perdia a bola, entrava em desespero, era uma equipe sempre muito vulnerável, era sempre numa situação de perigo ao nosso gol. O adversário conseguia levar perigo ao nosso gol, melhor dizendo. Enquanto no Fla-Flu nós não tivemos esse problema. O Fluminense teve alguns avanços perigosos? Teve, com certeza, mas vi um Flamengo de fato mais equilibrado, vi um Flamengo com duas linhas mais compactadas, vi um Flamengo mais sólido defensivamente. E com a bola, na fase ofensiva, se a gente for pegar, você tem um Flamengo muito mais vertical. O Flamengo que acelerava mais o jogo, o Flamengo que cadenciava menos e acelerava um pouco mais, né? Essa que é uma marca dos times do Jardim, tá? É uma marca dos times do Jardim. Essa verticalidade. Nós comentamos sobre isso no pré-jogo e no jogo foi exatamente isso, sabe? Jardim é um adepto a um jogo vertical objetivo, que você passa pouco tempo com a posse de bola, porém uma posse de bola suficiente para você otimizar e ir diretamente ao gol adversário. Esse é o Flamengo de Leonardo Jardim, né? Você via ele mesmo exigindo isso na beira do campo, né? Exigindo que o time acelerasse, que o time verticalizasse as jogadas, e foi muito bom de observar, né? Nós fizemos o primeiro tempo bom, eu gostei do primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo controlou mais o jogo, por mais que não tenha empilhado chances de gol, mas porque final é complicado, clássico e final são dois contextos muito específicos, que são jogos costumeiramente mais difíceis para você criar, para você produzir. Então, natural que criasse pouco, né? Mas o domínio, o controle que o Flamengo teve no primeiro tempo, acho que foi suficiente, foi interessante de a gente poder avaliar, né? O que pesou negativamente no primeiro tempo foi justamente a atuação individual de alguns jogadores. No caso, o Arrascaeta, que não fez um bom Fla-Flu, o Carrascal, que fez um Fla-Flu terrível, o Lino, que também foi terrível, né? Você vê, assim, o desempenho técnico de alguns jogadores não contribuiu, né? Especialmente jogadores do setor ofensivo, né? O próprio Pedro também, abaixo da crítica. Então, isso acabou bradando de forma contrária a uma performance do Flamengo o suficiente para conseguir convencer o torcedor, né? Mas é isso. Então, assim, você tem para mim, esses dois sinais principais, esses dois conceitos principais de solidez defensiva e verticalidade com a bola, né? Que ficaram marcados no primeiro tempo, e isso foi muito interessante de observar. Então, o que eu espero para amanhã? Uma repetição dessas questões, só que com um aprimoramento. Quanto mais tempo de treino, mais aprimoramento você tem que ter, mais evolução você precisa apresentar. Então, veremos amanhã. Eu acho que é uma baita oportunidade de nós apresentarmos uma evolução ainda maior nesse sistema de jogo do Leonardo Jardim, né? Então, veremos o que nos espera. Você precisa sempre buscar uma coesão desses fatores, né? E por isso que eu falo, eu sinceramente, a minha metodologia seria: tem condição de jogar? Vai para campo. Se você não tiver condição, você não utiliza, né? Por quê? Porque você precisa ter a manutenção de um time base.
Eu não acho que o Jardim vai mudar todo o time do Flamengo. Eu acho que nós teremos uma repetição de alguns jogadores, né? Porém, algumas mudanças específicas e pontuais nós devemos ter, tá? Eu vejo dessa maneira. Bom dia, Betinho, tamo junto. Sabe? Então, não acho que ele vai mudar o time inteiro. E aí sim você teria problemas de entrosamento. Acredito que ele vai mudar especificamente algumas peças, né? Carrascal, talvez, não vai começar, aí pode entrar com Paquetá, não vai entrar com Lino, vai entrar com Cebolinha, entendeu? São mudanças que você não prejudica a estrutura básica da equipe, a estrutura padrão da equipe, sabe? Agora, se chegar amanhã e aí tiver Royal, tiver Danilo Vitão, Ayrton Lucas, tiver o time inteiro revirado, aí você vai ter problemas de entrosamento, com certeza. Por isso que eu acho que o ideal é você mesclar de acordo com o aspecto físico. Com certeza. Você mesclar de acordo com o aspecto físico. Sabe? Eu tô bebendo muita água, gente, porque eu tô doente ainda. Tá? Então, dos sintomas mais pesados da virose foi fadiga crônica. E isso é horrível. Tem que fazer o dobro de esforço para qualquer coisa que você vai fazer no dia. É um dobro de esforço, é insuportável. Então tá muito difícil. Mas vamos juntos, vamos embora. Sabe? Então, vejo dessa maneira. Sabe? A mescla, talvez, baseando-se na parte física, a mescla talvez seja o ideal. Tá? Seja o ideal. Sobre a questão do suco de fruta, falando do Pedro, né? Cara, isso é uma questão que eu tô bem curioso para saber. Porque, sendo bem sincero, gente, o sistema de jogo do Leonardo Jardim, ele é muito mais moldado a um atacante móvel do que a um atacante mais de área, referência, centralizador, sabe? Então, assim, eu tenho nem preocupação, mas eu tenho curiosidade para saber como que o Pedro vai se encaixar, sabe? Porque o modelo de jogo do Jardim não preza por isso. O Jardim sempre trabalhou com atacantes móveis, né? Sempre trabalhou com atacantes móveis. Enfim, e veremos como ele vai se encaixar, como que ele vai encaixar. Se ele vai fazer uma modificação drástica no seu sistema de jogo para potencializar o Pedro como centroavante de área, se ele vai tentar fazer o Pedro evoluir como jogador e se tornar um atacante mais móvel. Que eu nem acho o Pedro fixo só. Acho que o Pedro tem mobilidade. Já fez alguns gols fazendo facão no Flamengo. Mas não é a principal característica dele. Então, não sei se ele vai insistir porque o Pedro evolua, porque o Pedro é um jogador que tem qualidade, né? Não é um centroavante desprovido de capacidade técnica, né? Ou se ele vai tentar trabalhar com outro jogador no ataque. O Alacian, que aparentemente ele tem uma simpatia legal, Bruno Henrique, enfim. Acho que veremos como isso vai funcionar, sabe? E é por isso que eu não consigo passar pano de forma alguma, eu não consigo amenizar de forma alguma o fato do Flamengo ter apenas um centroavante no plantel, desculpa. Eu não consigo normalizar isso de maneira alguma, assim, não tem nada que se justifique. Não tem nada que justifique o Flamengo ter apenas um centroavante no plantel. Nada que justifique. Sabe? É de uma infelicidade e é de uma incompetência do José Boto que é inacreditável. Assim, é inconcebível isso. Né? Um clube com o orçamento do Flamengo não pode ter apenas um centroavante no plantel, em hipótese alguma. Isso tá fora de cogitação. Não existe um Flamengo, um time como o Flamengo, um clube como o Flamengo, muito bem estruturado financeiramente, ele ter apenas um centroavante no plantel. Isso é inconcebível, isso é inaceitável, isso não existe. A Mackenzie investiu muito no Paquetá. Problema. Não interessa. Flamengo ter apenas um centroavante no plantel é inconcebível. É imperdoável, não tem justificativa para uma coisa dessas. Não tem como. O treinador acabou de chegar e ele tem um centroavante para trabalhar. Ele vai ter que improvisar, ele vai ter que adaptar outro jogador.